Boa tarde, pessoal de Física Experimental 1. Hoje nós vamos ver os conceitos de torque e momento de inércia de massa. Bom, isso em qual contexto, pessoal? No contexto de rotação, movimento puro de rotação em torno de um eixo fixo. Bom, vamos lá. Bom, este é o assunto, porém, vamos iniciar falando sobre o tipo de movimento. Bom, em mecânica, no geral, existem dois tipos de movimento. Um é o movimento de translação. E o outro é o movimento de rotação. Bom, há algumas formas de definir tanto translação quanto rotação. Bom, às vezes, algumas formas de definição não tão imediatas quanto outras. Vamos fazer uma definição mais simples aqui. Translação, eu nomearei tudo que for movimento de ponto. Isso mesmo, pessoal. Olha só, movimento de ponto. Porque em mecânica, o que nós temos? Alguns corpos, quando vistos de longe, podem ser tratados como pontos. Olha só, eu tenho um corpo de massa M, ele se desloca de um ponto A até um determinado ponto B. Segundo uma dada trajetória. Bom, ele percorre um caminho. O movimento do ponto. Aqui eu tenho a massa M no instante t. Aqui é no instante t mais ΔT. A massa se encontra agora no ponto B. Passado algum tempo do início do movimento. Bom, o movimento deste ponto material, eu vou chamá-lo de translação. Razoável. Estamos definindo translação desta maneira. Bom, e agora? Movimento de ponto é translação. Que outro tipo de entidade geométrica pode se movimentar? Ora, uma das entidades geométricas que podem se movimentar, olha só, é a reta, pessoal. Vamos desenhar uma reta. Olha só, temos uma reta. Em qual instante? No instante t. Ó, que interessante, pessoal. Porém, imaginem que agora a reta, uma reta, sei lá, chame ela de reta R, no instante t,
Agora, pessoal, vamos desenhar essa reta. Ela muda de orientação. Chega numa nova reta porque ela girou. Ela simplesmente mudou de orientação. Ela passou daqui para uma nova orientação aqui. Olha só, ela descreveu aqui o que? Um ângulo. Isso mesmo. Ó que interessante. Bom, no primeiro caso, ocorreu visivelmente um deslocamento. Neste segundo caso, ocorreu simplesmente a varredura de um ângulo. Bom, aqui é a reta R. Mudemos a cor. Reta R no instante t mais ΔT. Olha só. O que eu estou dizendo aqui? Rotação, vamos definir, é a mudança de orientação ou de uma reta ou de um segmento de reta. Bom, essa mudança de orientação, a variação de orientação, é o que eu estou definindo como movimento de rotação. Bom, ok. Vamos agora tentar olhar simplesmente só para a rotação, somente para a rotação em mecânica. Porém, o que eu farei agora não é um desenvolvimento realmente geral. Será através de um estudo de caso, para que a rotação pareça, seja um conceito menos abstrato e mais palpável. Vamos tentar explorar conceitos deste movimento já de forma aplicada, pessoal. Bom, vamos lá então. Aqui, o que nós temos aqui? Vamos descrever. Aqui eu tenho uma corda que de um centro O de rotação, por O passa um eixo fixo, realmente fixo. O eixo está fixo no espaço, ele não se move, está parado ali no espaço. É um eixo fixo, perpendicular ao plano desta tela. Você amarra uma corda ao eixo e aqui existe uma massa, e digamos que é impelido a massa uma rotação, pessoal. Bom, uma rotação, essa massa vai girar em torno de O, do ponto O. Ela é obrigada a girar em torno de O. Você poderia estar segurando a corda e girando uma massa na ponta da corda, de sorte que o fio inextensível ele mantivesse seu comprimento R constante.
este comprimento R aqui, constante. R igual a constante. Um movimento circular, pessoal. A massa é obrigada a simplesmente se mover em um círculo. Está restrita a isso. Bom, imagine a corda está girando. Bom, vejamos. Vamos ver aqui. A corda está girando. Aqui não dá pra... É simplesmente... Bom. Vamos ver aqui. Eu tenho uma massa na ponta da corda. Imagine que a massa aqui é simplesmente essa minha mão, que eu estou aqui apontando com um soco. Bom, está girando em torno de um eixo fixo. Ok, é simplesmente isso. Um centro de rotação é obrigada a manter o movimento circular, pessoal. Bom, além disso, imagine que essa massa, ela tá, por exemplo, o ar pode estar interagindo com essa massa. Porque a massa é tracionada, o fio faz força na massa, traciona ela, mas tem ar, por exemplo. Ar no ambiente. Poderia ser um tipo de força assim. E mesmo assim, pessoal, mesmo com a presença do ar, ela é obrigada a se manter numa trajetória circular, absolutamente circular, com este raio, pessoal, fixo, R fixo. E vejam só, tem uma força aqui, poderia ser qualquer coisa, é uma força arbitrária, além da tração do fio aqui. Uma força F grande. Aqui estou representando do ponto O. A massa está localizada no ponto A, no instante T arbitrário. Olha as forças que agem sobre a massa. Atração e por exemplo, vento aqui. Não sei, uma força F externa ali, tanto ao fio quanto à massa. Ao sistema massa-fio-eixo, essa força F é externa. Bom, mas a massa, se isolá-la, ela tem tração e a força, obviamente. O fio faz força na massa e ainda tem outros agentes externos aqui fora que dão essa força F vermelha. Bom, pois bem, pessoal, este movimento circular, o que ele é? Nós não queremos estudar rotação pura. Olha só, pessoal, a reta, o segmento de reta OA passa o tempo. O segmento de reta, pessoal, ele varrerá aqui um determinado ângulo, θ. Olha só, passa o tempo, essa massa estará do lado de cá. O segmento de reta varrerá um ângulo, ou seja,
é um movimento de rotação. Perfeito! É isso que queremos, estudar rotação pura. Vamos lá. Bom, aqui, vejam bem, nesta figura nós estamos vendo o plano que contém a circunferência da trajetória do corpo, da massa. A circunferência, ela descreverá neste plano da lousa uma circunferência. Vamos tentar enxergar no espaço essa circunferência no espaço, observando o eixo passante por este ponto O, que é perpendicular ao plano dessa lousa. Vamos lá, pessoal. Olha só. Olha a massa, aquela circunferência, trajetória rosa, estou representando de verde. Aqui este círculo, perceba, é uma vista. Essa vista aqui está em perspectiva. Olha, a massa está aqui, ela vem no trajeto circular, varre um ângulo θ, em T mais dt está do lado de cá. O eixo de rotação passa pelo ponto O, pessoal. Aqui está o R do ponto O, olha só, do ponto O até o ponto A. Olha o ponto A aqui. Eu só destaquei que o corpo tem massa M. Bom, olha que interessante. Este ângulo varrido, a rotação é em torno de um eixo fixo. Olha o eixo perpendicular ao plano, pessoal. Aqui, pessoal, neste eixo, na direção do eixo, você tem a velocidade angular que a reta, o segmento de reta OA possui. OA estava aqui, na direção deste vetor unitário, IR, saindo para fora aqui do centro, de O para A, saindo para fora, eu defini um vetor unitário. O segmento OA, ele varre um ângulo θ, e de repente, passa o tempo, ele está aqui. Olha aqui, aqui é o ponto A, quando se passou o instante t mais ΔT. Simplesmente isso, pessoal. E aqui é a velocidade angular. No caso, é a variação da orientação no tempo. Bom, é perceptível, olha os versores, os vetores unitários. Ao longo OA, bom, OA, esse segmento aqui é o módulo do vetor R, que é R pequeno. É simplesmente o raio da circunferência que a massa descreve. Bom, pessoal, você tem um vetor unitário IR, é na direção radial, indo ao centro. Aqui eu o defini
para que ele seja para fora, no sentido de crescimento de O para A. E aqui tem um vetor Iθ. O θ cresce tangente à trajetória, pessoal. É, de certa forma, a direção tangencial a essa trajetória circular, fazendo menção ao θ. Bom, é só nomenclatura que eu adotei. Mas vamos lá, vamos definir as quantidades vetoriais através dos vetores unitários. E já ia me esquecendo, essa direção do eixo fixo, pessoal, podemos associar a ela um vetor unitário e rotação. Rotação, porque é o eixo de rotação. É um versor e hot de rotação. Então, olha só. Ômega, o vetor ômega, é simplesmente ômega e rotação. Esse vetor unitário ao longo do eixo de rotação. Isso geometricamente, pessoal. Vocês conseguem definir assim. Olha só o vetor R. Como eu posso defini-lo? A direção do R. R já aponta a favor do vetor unitário IR. Então, é só R acompanhando o versor IR, pessoal. Bom, além do ômega, pessoal, a velocidade angular varia no tempo, porém varia só o tamanho do vetor, não varia a orientação do vetor, porque a rotação é em torno de um eixo fixo. Portanto, a aceleração angular, olha só, pessoal, que você pode chamar de alfa, é um vetor alfa, que é ômega ponto, é alfa. Bom, alfa aqui é simplesmente ômega ponto, a componente, ao longo da direção e de rotação. Percebam isso geometricamente, pessoal. Essas definições são simples de serem feitas olhando a geometria do movimento. Agora, vamos observar o que, pessoal? Ora, vamos observar as forças envolvidas. Vamos decompor as forças nessas direções dadas pelos nossos vetores unitários, pessoal. Olha só. A tração que a massa, que o fio faz força na massa, é a força de tração. É ao longo, apontando do ponto A para o ponto O, pessoal. Aponta de A para O, contrário ao versor IR. Então, olha só, você indica menos IR. E aqui, a componente, simplesmente tração, acompanhará o negativo do versor IR. Porque é no sentido contrário, pessoal. Obviamente. Bem simples. Bom, outros agentes externos ao fio e à massa fazem sobre a massa uma força F vermelha, pessoal. Vermelha. Lembrem-se, F também no plano
que contém a circunferência que a massa descreve. É no plano, pessoal. No plano, obviamente, no plano que contém os versores IR e Iθ. Logicamente, pessoal, essa força ela terá uma componente FR na direção IR e Fθ na direção do versor Iθ, pessoal. Olha só, bem simples, uma definição feita a partir da geometria, única e exclusivamente através da geometria do problema. Perfeito, pessoal. Bom, e o que nós podemos fazer agora? Bom, antes de tratar a rotação propriamente dita, pessoal, nós não estamos tão habituados a tratar a dinâmica de rotação. A maioria de vocês, quando inicia a mecânica, estão mais acostumados com a translação. Então, o que eu proponho aqui? Eu proponho que a dinâmica de rotação ela emerja, que ela venha a emergir a partir da translação. Vamos fazer a translação da massa M, a dinâmica de translação de M, e com resultados que nós conhecemos da translação dessa massa M, aí depois nós tiramos o resultado, nós expandimos para a rotação. Será mais fácil assim, trabalhando intuições prévias que vocês possuem. Então vamos lá. Isso aqui eu havia feito antes. Bom, não nos serve completamente agora. Ctrl X. Vamos fazer com calma. Bom, vamos aplicar a massa M. Vamos fazer primeiro o que nós sabemos, que é translação, né, pessoal? Façamos isso. Segunda lei de Newton, aplicado à massa M. Bom, pessoal, a massa M, ela sofre ao longo do seu movimento circular. Tem uma força F agindo nela e uma força, pessoal, de tração. Simplesmente isso. Bom, a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. Simplesmente isso, pessoal. Isso vocês conhecem. Vocês conhecem muito bem. Bom, quem é a soma de forças envolvidas? Ora, pessoal, temos tração. Temos o que mais? Temos a força F. Perfeito. Olha só. Igual a massa vezes a aceleração. Até aqui, ok. Bom, vamos lá. Agora, vamos
vamos escrever as componentes. Bom, vamos até copiar isso daqui com calma e enxergar em termos de componentes. Vocês estão muito habituados a fazerem isto. Isso aqui é a vida de vocês. Vamos olhar as componentes. Vamos observar tração. Olha só. Tração vezes menos IR. Perfeito. Vamos lá. A tração, então, é T vezes menos IR. É a mesma coisa que menos T e R, pessoal. Obviamente. Bom, esse IR, não sei. Vamos colocar de uma cor. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar aqui verde. Vamos diferenciar aqui as direções por cores diferentes. Bom, mais. Bom, F tem uma componente. Vamos lá. FR e R. Bom, isso é visível. FR e R. Mas tem um F-teta, pessoal. F-teta. Vamos colocar de outra cor. Aqui. E teta. Ok. Olha só. F tem duas componentes. Por quê? Bom, já havíamos visto, né, aqui. Tá no plano que contém os versores IR e teta. Bom, igual massa vezes a aceleração, pessoal. Bom, e agora a aceleração? Como é que nós fazemos aqui? Ora, pessoal, é simples. A aceleração, ela tem uma componente. Bom, eu não gosto do nome. Ela tem uma componente que aponta para o centro da rotação do segmento OA. Simplesmente. Há quem chame isso de componente centrípeta da aceleração. Bom, essa componente, para onde ela aponta? Ela aponta de A para O. Sai de A e aponta. Sua flecha aponta para O, para o centro. É um vetor na direção de IR, mas contrário ao sentido do versor IR. Enquanto o versor IR aponta para fora, a componente centrípeta da aceleração aponta para dentro, para o centro de rotação. Bom, não discutirei mais detalhes disso. Eu estou só pegando conhecimentos de ensino médio. E nem estamos discutindo a nível superior. E aliás, olha só, a nível de ensino médio existem inconsistências em falar no conceito de componente centrípeta. Não é algo muito correto, pessoal. Mas, na mecânica teórica, eu espero que vocês vejam isso.
não veremos aqui. Estou pegando ainda noções de ensino médio. Então, vejam bem, aceleração, pessoal. Olha só, a aceleração terá uma componente dita centrípeta. Em que direção, pessoal? De menos IR. É o que nós dizemos. Olha só, aponta para o centro. Bom, vamos chamá-la de componente AR. Mais a outra componente, pessoal. Que componente é? É a componente a θ. É a componente, pessoal, tangencial da aceleração. Está aqui na direção do Iθ. No mesmo sentido de Iθ, já que o movimento ocorre assim. Aqui perfazendo esta trajetória. Olha só a indicação do sentido da trajetória. Neste caminho verde aqui. Vamos lá. Então, Iθ vezes... Me desculpem, pessoal. Fiz aqui. Bom, cometi um erro. Aqui é a θ na direção menos IR. Isso está ok. Mas a componente centrípeta da aceleração, ela possui um valor característico. Qual é este valor, pessoal? Ora, este valor é o quadrado de ômega vezes o raio. Aqui já pegando um conhecimento prévio de vocês de ensino médio. Bom, pessoal, qual é a outra componente? Iθ. A componente tangencial da aceleração, ela é igual o que, pessoal? É igual ao raio que multiplica alfa. Alfa que é, se vocês se recordam, aqui num cantinho, alfa é ômega ponto, pessoal. Simplesmente isso. Alfa é ômega. Ômega ponto. Taxa de variação temporal de ômega. Bom, alfa R é a componente tangencial da aceleração. Olha o versor Iθ aqui. Bom, fecha este parênteses, pessoal. Percebam, olha só. Tem coisas acontecendo na direção radial, outras coisas na direção tangencial. Ora, basta igualar coeficientes. Tudo que está na direção R e tudo que está na direção de Iθ. Façamos isto agora, pessoal. Vamos lá. Bem rápido. Na direção IR. Bom, essa é a soma das forças, né, pessoal? Bom, acho que... Bom, não necessitamos mais do que isso aqui não, pessoal. Não necessitamos mais do que isso, para falar a verdade. Bom, o que podemos fazer com essa equação?
Essa equação aqui, olha só, vetorial, isso é a dinâmica de translação. É a maneira como o momento linear da partícula de massa m evolui no tempo. Não altera esta equação aqui, pessoal, não altera de forma alguma. Vamos até escrever, aqui é a soma das forças, que eu chamei de F minúsculo. Bom, não altera essa equação de forma nenhuma se eu, à esquerda e à direita, pessoal, eu fizer um produto vetorial pelo vetor R. Aquele vetor R pequeno, pessoal. Lembrem-se, R sai do centro O até o ponto A, onde está a partícula. Este é o vetor R. Vamos retomar lá no início. Olha o R aqui. OA é o R. Se você orientar o segmento. Bom, e esse segmento de reta, olha ele aqui, pessoal. R, que é o OA. É um segmento orientado de reta. Pode até escrevê-lo aqui, pessoal. OA. Se você orienta o segmento de reta, você tem o R. E olha que interessante, pessoal. O R, ele está ao longo da direção IR. Está na direção radial, obviamente. Vamos então fazer o seguinte. Olha que interessante. Ctrl X. Olha o que vamos fazer. Vamos falar o seguinte. R vetorial F, a soma das forças, é igual. Que é igual, né? É igual o que, pessoal? Bom, R vetor F, perceba, R vetor MA, produto vetorial de R pelo que está à esquerda, é o R vetor aquilo que está à direita. Como F vale MA, é correto eu dizer MA do lado de cá, pessoal. E vamos denotar, olha que interessante, R vetor F, podemos denotar este produto vetorial como tal, vetor tal. Vamos denotar, é a definição, tal é definido como torque. Nós acabamos de definir uma quantidade vetorial, torque, que ocorre R vetor F saindo do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, porque R parte de O e vai até A. A é um ponto de aplicação da força, pessoal. Pelo menos de uma força externa, tanto ao fio quanto à massa. Bom, e também, na verdade, olha só, pessoal, me desculpem, não só isso, é o ponto de aplicação, inclusive, desse F aqui, da soma tração mais massa,
Porque a tração também tem seu ponto de aplicação ali no ponto A. Porque o ponto A é onde reside a massa, pessoal. A tração e a força F grande. É a mesma coisa no ponto A que dizer que a soma das forças está aplicada no ponto A. Por isso, essa é a definição de torque de um R que parte do centro de rotação até o ponto de aplicação da força vetorial, a correspondente força, pessoal. Bom, 1 minuto, essa é a parte 1 do vídeo. Vamos interromper que eu vou acender a luz.